Boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, gostaríamos de convidar os irmãos, se puderem, se colocar de pé. Estaremos orando ao Senhor para este grande culto de louvor e adoração. A todos também que se encontram nos seus lares, que Deus vos abençoe poderosamente. Vamos orar todos juntos, amém? Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma quarta-feira estarmos reunidos no Teu nome, Senhor, para te adorar, para bendizer o Teu santo nome, Pai. Primeiramente, pedindo perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque queremos te adorar, queremos bendizer o Teu santo nome, Pai. Senhor, que nessa noite venha ser uma noite onde Tu venha receber o nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Fala conosco, Pai, aquilo que precisamos da Tua parte, Pai. Ministra nos nossos corações, Senhor. Algo que necessitamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nessa noite venha ser uma noite de transformação, de cura, uma noite de libertação, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, acima de tudo, Senhor, de salvação de vidas. Glorificamos a Ti por tudo, Pai. Exaltamos a Ti por tudo, pelas bênçãos, Senhor. Exaltamos a Ti também pelas tribulações, pelas dificuldades, Pai. Porque Tu estás no controle de todas as coisas. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salmo 60, versículo 12. Vai dizer assim: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará nos nossos inimigos. Aleluia. Em Deus faremos proezas. Declare para o irmão que está do teu lado: em Deus faremos proezas. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao Teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Oh, aleluia, Deus. Nós somos Teus, ó Senhor. Aleluia. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao Teu nome. E ao Teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Guia-me, aleluias. Guia-me para que em Tua
tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome, e ao teu nome clamarei. Das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu. Declare isso. E tu és meu, eu sou teu, e tu és meu. Oh, aleluia, Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh, graças te damos, ó Deus, pelo teu amor. Aleluia, glória a Deus. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá. no caminho do milagre. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Declare mais uma vez, no caminho. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá. Oh, aleluia. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar.
Não te deixarei. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romperei só pra te tocar. O que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos? Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver teus milagres. O que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos? Oh, aleluia, Deus. Estou disposto a deixar Tudo pra te buscar e viver teus milagres. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romperei só pra te tocar. Oh, aleluia, Deus. O sobrenatural é com Jesus Cristo. Só que nós podemos sim provocar o milagre. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que enfrentar a multidão. Você tem noção da gravidade se aquela mulher fosse pega antes de chegar até Jesus, o que iria acontecer com ela? Só que ela não se importou, ela enfrentou as barreiras, ela se levantou e ela colocou no seu coração: eu preciso tocar em Jesus Cristo, porque no momento que eu tocar em Jesus Cristo, alguma coisa vai acontecer, o meu milagre vai acontecer, eu serei curada. Nessa noite você venha tocar Jesus. O segredo não é somente tocarmos em Jesus, porque quando aquela mulher foi descoberta, Jesus Cristo olhou para trás e perguntou: alguém me tocou? E os discípulos responderam: sim, Senhor, a multidão te aperta, te oprime. E como o Senhor pergunta, alguém me tocou? Mas não, o segredo não é somente tocar, é como nós vamos tocar. Aquela mulher tocou diferente, por isso ela recebeu virtude. Toque em Jesus com fé nessa noite. Levante tuas mãos e toque em Jesus com fé, através da adoração, através da humilhação, através do quebrantamento, através da entrega, através do clamor, através da oração. Aleluia! Toque em Jesus nessa noite. Não te deixarei. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romperei só pra te tocar. Oh, aleluia, Deus. Oh, te adoramos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Te exaltamos, ó Deus. Toda honra, glória e louvor seja dado a Ti, ó Pai. Nós descansamos em Ti, nós confiamos em Ti, ó Deus. Oh, exaltado seja o Teu nome, Pai. Aleluia.
Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. É noite de descansarmos no Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Oh, aleluia, Deus. Nós descansamos em Ti, Jesus. Que nessa noite você venha apresentar ao Senhor as suas aflições. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a Ele. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu somente. É meu, somente meu, todo o trabalho. Eu te convido a levantar as tuas mãos. E o seu trabalho é descansar em Descanse no Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Descansa no Senhor. Oh, aleluia. Descansa no Glória a Senhor. Deus. Nós descansamos. Entrega o teu problema ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia. Porque Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus do impossível. Oh, Jesus, tu és. Aquilo que para nós não há como resolver, Deus ele pega essa situação e transforma. Ele muda o quadro, ele muda a história, ele muda as situações. Confia no Senhor, entrega nas mãos dele e descansa. Nós temos que descansar, confiar que Deus ele tem o poder, ele tem a soberania para mudar o quadro da nossa vida, da nossa casa, de tudo aquilo que nos aflige. Vamos continuar adorando o nome do Senhor, o Deus do impossível, amém? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o
liberta encarcerados das prisões. Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar. Paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Oh, aleluia, Deus. E fará o impossível por você. Oh, glória a Deus, aleluia. Recebemos a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar mais uma vez uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, assim mesmo que seja à distância, até porque estamos vivendo um momento de isolamento social, mas um toque de antebraço, um tchau, um olhar, e quero dar as boa noite também aos amados irmãos que nos acompanham em seus lares. É também uma alegria tê-los conosco nesse momento, mesmo que de uma forma online. Amém, queridos? Estamos felizes com Deus, bom estarmos mais um dia, mais uma quarta-feira e começando uma nova série. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações em relação a essa série. É uma série com, eu não sei exatamente quantas mensagens são, quantas quartas-feiras passaremos aqui, mas o tema é a voz de Deus e as vozes do mundo. Queridos, obviamente elas se conflitam, obviamente elas são antagônicas, e a grande dificuldade do homem aqui nesta terra, do ser humano, é dar vazão à voz de Deus diante das tantas vozes que existem nesse mundo, e são vozes contrárias à de Deus. Mas nós cremos e assim caminhamos na soberania dessa voz que está sobre todas, ok? Amém, queridos? Quão difícil é vivenciar isso, ser cristão, aquele que segue a palavra, aquele que entende que a palavra é lâmpada para os seus pés, é luz para os seus caminhos. Queridos, quão difícil é, amém? Nós vivemos, o mundo jaz no maligno. Amém? O Deus desse século, o diabo, ele cega o entendimento dos homens, ele traz surdez aos homens. Então nós temos que estar atento a tudo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite. Mas, queridos, olhando ali para o meu querido irmão Aloan, eu comecei a pensar que seria importante darmos uma oportunidade ao meu querido irmão Aloan. Eu estava aqui quase começando a ministração
eu quero chamar meu querido irmão auxiliar Aloan, que estará compartilhando uma breve mensagem das Escrituras de Deus. Glória a Deus, boa noite, meus amados. Deixa eu tirar minha máscara aqui rapidinho. Boa noite, glória a Deus, boa noite. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém, glória a Deus, eu também. E feliz com essa oportunidade, apesar de surpresa, mas é sempre uma bênção estar aqui. Muito feliz pela oportunidade, então eu quero começar agradecendo primeiramente a Deus a oportunidade, meu amado pastor, pela confiança concedida a mim. E eu convido a amada igreja, sem mais delongas, no Evangelho segundo João. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Amém? Você achou aí? Por gentileza, podendo, coloque-se de pé. Amém. Versículo de número 3. Assim diz a palavra. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, Pai, graça te damos por mais uma riquíssima oportunidade de estarmos aqui congregando na sua casa, de estarmos aqui para poder ouvir o Senhor falar em nossos corações e podermos, Pai, mais uma vez aqui abrirmos a tua sagrada e santa Escritura e crendo que o Senhor falará em nossos corações. Pai, neste momento que eu seja apenas um instrumento seu, Pai. Que o Senhor tenha a palavra direta em corações para cada um aqui nesta noite. Pai, fala no particular, fala no íntimo. É isso que pedimos e fazemos agradecidos, Pai. Usa-me, em nome de Jesus. Amém. Amados, podem sentar? Versículo 3, como a gente leu aqui. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, de um casamento que ocorreu em Caná da Galileia. E neste momento, no versículo de número 3, eu trago uma curiosidade que esse milagre de Jesus aqui na Bíblia, ele foi o primeiro mencionado até então, foi o primeiro milagre de Jesus na Bíblia. E eu, estudando um pouquinho essa passagem, eu separei em pontos breves. E o primeiro ponto que eu quero passar para vocês nessa noite é que essa mulher aqui, a Maria, ela depara com um problema. Logo quando ela vê que acabou o vinho, pronto, e eles dizem, não tem mais vinho. Então, o primeiro ponto que eu quero te dizer essa noite, ela se depara com um problema. Agora, qual é a questão? O que ela faz quando ela se depara com um problema? Eu quero te dizer esta noite, quando um problema acontece na sua vida, o que você tem feito, em quem você tem crido, para quem você tem chorado, para quem você tem falado. Você tem falado com um colega qualquer, talvez um colega que não seja nem crente, um colega que talvez seja um cara, uma menina do seu trabalho, legal, bacana, mas é ímpio. Você tem chorado ou para uma pessoa assim, você tem chorado por um irmão de fé, um irmão que crê num Deus vivo, você tem chorado aos pés do Senhor, você tem levado esse problema para os pés do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero frisar. O segundo ponto é que ela reconhece que precisa de ajuda. Ela não tenta resolver esse problema porque o vinho acabou com as forças do próprio braço. Será que você tem militado nisso e tem entendido que você tem força suficiente para resolver um problema? Ou você tem entendido que você precisa sim, e você é totalmente dependente do Senhor para que Ele venha resolver. Ele é o Deus do impossível, foi falado hoje. E talvez você esteja passando por um impossível e você ainda não entendeu que você precisa que Ele tome à frente as rédeas dessa situação. Amém, meus amados? Então reconheça que você precisa de ajuda, mas não é qualquer ajuda, é a ajuda do Todo-Poderoso, glória a Deus. Versículo de número 3, o terceiro ponto, ela não vai contar este problema para qualquer pessoa. Ela vai contar para quem tem autoridade para resolver, amém? Conte para quem tem autoridade, e você já sabe quem é, amém? Versículo de número 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E eu quero frisar nessa palavra, ainda. A minha amada irmã Aninha, que já me deu aula de português, ela sabe que eu aprendi com ela que isso aqui é um advérbio de tempo. E ainda, que é um advérbio de tempo, quando Jesus fala ainda, obviamente, está ligado a um tempo, está ligado a um momento. Então, quando ele diz que ele não vai fazer, ele quer dizer que há um tempo determinado para o teu milagre. Há um tempo determinado para que esse milagre aconteça. Ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Eclesiastes 3.
há tempo para todas as coisas, amém, meus amados? É necessário entendermos que Deus tem o tempo dele, não é o seu. Eu, particularmente, acho que um dos maiores desafios do cristão é entendermos o tempo. Eu, particularmente, passo por um momento difícil, que está difícil entender, mas eu sei quem está à frente, eu sei que o tempo dele é o perfeito, é o tempo perfeito, e dentro disso vai acontecer o melhor para mim. O que ele tem para mim é sempre perfeito, é o melhor de tudo que eu posso imaginar, é o melhor que vai acontecer, porque está sob o controle dele, amém? E para finalizar, amados, para não alongar, versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Você conseguiu entender aí que ela entendeu que não era o tempo dele, mas ela tinha que fazer algo. Então ela vai até os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E eu quero te fazer uma pergunta: e você? Você já se perguntou se não é ainda o tempo de Deus? Você já se perguntou se você tem agido, se você tem dado o primeiro passo, se não é momento de você sim se mover, se não é momento de você sim ir lá tocar no Senhor? Será? Meus amados, o louvor ele já começou a falar. Então você tem que tomar a sua atitude e ir tocar, ele tocar diferente. Talvez falta a sua atitude para esse milagre que já está pronto no mundo espiritual se concretizar aqui. Amém, meus amados? Então, se não está no tempo de Deus, é porque não está no tempo de tomar, está no tempo de tomar uma atitude, está no tempo de tomar um posicionamento. Amém? Eu encerro aqui uma oportunidade, meu amado pastor, agradeço a oportunidade concedida. Que Deus abençoe a amada igreja. Glórias a Deus, amém? Imagina se ele tivesse preparado, né? Então, glórias a Deus, tenho certeza que Deus já vai preparando os nossos corações, assim como foi em meio aos louvores e com essa oportunidade que muito nos enriqueceu e certamente Deus tem um milagre para as nossas vidas, amém? E o paralelo, ou melhor, o meio a esse milagre, queridos, tem muito a ver com a temática que nós começaremos dentre alguns instantes, nessas quartas-feiras, não sei quantas quartas-feiras e essa série irá durar, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. O tema já é a voz de Deus, né? Então Deus fala, voz de Deus e as vozes do mundo. Ou seja, nessa expressão, a voz de Deus e as vozes do mundo, parece que estamos perdendo, né? Ou seja, as vozes do mundo, elas estão no plural, mas a voz de Deus está no singular, e numa leitura fria parece que estamos em inferioridade, mas muito pelo contrário, amém? A voz de Deus se sobrepõe sobre todas as vozes que há nesse mundo, todas elas, e são muitas, queridos, e são antagônicas, são contrárias à vontade de Deus. Então eu quero me debruçar nesta quarta-feira, nessas quartas-feiras, todos aqueles que se achegarão até esse púlpito, pregando essa série, eu tenho certeza que será uma série enriquecedora para as nossas vidas, amém? A voz de Deus e as vozes do mundo. Então prepare o seu coração, aperte os cintos aí, que eu tenho certeza que Deus tem algo novo a falar aos nossos corações. Queridos, eu quero começar essa mensagem lendo um texto que Deus fala muito ao meu coração em relação a essa temática. Abram, por gentileza, as vossas Bíblias, meus amados irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. E você que achou, continue sentado, só mais um instantinho. Sei que os irmãos já tivemos a leitura prefacial, a primeira leitura desta noite, com a oportunidade do nosso querido irmão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2 diz assim: sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, precisamos ouvir a Tua voz. Nós cremos em um Deus que fala. Nós não cremos em um Deus mudo. Não cremos em um Deus feito por mãos humanas. Não cremos em ídolos, não cremos em imagens, cremos num Deus que fala, que interage. Nós cremos, ó Pai, num Deus que abençoa, num Deus que estende as suas mãos, num Deus que sara, que cura, que edifica, que restaura, que renova.
um Deus que interage com o ser humano. Senhor, vem interagir conosco nesta noite, precisamos de Ti. Sobre aqueles que estão aqui, aqueles que estão em seus lares, Deus, estende a Tua mão, fala, Senhor, nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz, que certamente é inconfundível. Não tem, meu Pai, como confundir, não tem como confundirmos a Tua palavra, Deus. Senhor, então fala conosco nesta noite, precisamos ouvi-lo. E usa-me, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. O versículo 2, Paulo vai começar aqui a falar sobre uma linguagem espiritual, capítulo 12, 13, 14, Paulo vai ministrar muito sobre dons do Espírito Santo, mas é interessante que ele começa o versículo 2 dizendo, sabeis que outrora, ou seja, quando o povo não conhecia Deus, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Eu quero começar falando da voz de Deus num contraponto aos ídolos mudos. Porque ídolo, a palavra ídolo, daí vem também a idolatria. Idolatria vem no prefixo idom, que é imagem, e latria, que é culto. Culto a imagens. Daí a imagem ser um ídolo. E a Bíblia diz que esses ídolos do passado, aqueles que recorriam, que confiavam a esses ídolos, a essas imagens de escultura, elas cultuavam um Deus que era mudo. Tinha boca. O que Salmo capítulo 115 diz? Olha, obra de prata, de ouro, é a obra feita pelos homens. Tem boca, mas não fala. Olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Olha, assim se tornam a todos aqueles que confiam nos ídolos, nessas imagens de escultura. Êxodo capítulo 20, versículo 4, já vai dizer, né, não fazeis imagens de escultura e nem dar culto a elas. Ou seja, a Bíblia é totalmente contrária, mas o que eu quero acentuar é o ser mudo, é não falar. Ao contrário senso, o nosso Deus fala. Amém? Ao contrário senso, Deus fala conosco. E Paulo começa acentuando um erro do passado do povo, que era cultuar a Deus, a ídolos mudos, em relação ao Deus que nós servimos hoje. Nosso Deus fala, amém, queridos? A voz de Deus é inconfundível, a voz de Deus é impossível você ouvir a voz de Deus e não entender que é Deus falando. Olha, é algo para mim assim, notório e patente quando Deus fala comigo. Na mesma hora eu sei, há uma sinalização, e os dons, depois Paulo vai explicar um pouquinho sobre os dons espirituais. Deus fala de várias formas, amém, queridos? A voz de Deus, ela é manifesta em nós de várias maneiras. Eu posso me lembrar de Samuel, onde Deus fala audivelmente com ele. Eu posso ver em várias passagens da Bíblia, como José, Deus falando em meio a sonhos, Deus falando no nosso interior, a voz que ecoa dentro dos nossos corações, aquela predisposição que nós sentimos para algo, e se eu for sensível a Deus, eu vou entender que Deus está falando. Ou seja, querido, Deus tem várias formas, em sonhos, como eu já falei, várias formas de Deus falar. A voz de Deus é inconfundível, e quando Deus fala, realmente muda a história, muda o contexto, muda as nossas vidas. Mas ainda fica aquela pergunta, mas, pastor, como é essa voz de Deus? Como é essa voz? E eu quero trazer a menção de três homens de Deus. Um deles, Ezequiel, o outro, Jeremias, e o outro, João. 3 homens, 3 testemunhas, quanto a terem ouvido a voz de Deus. E ao ouvirem a voz de Deus, fazem uma analogia, fazem uma metáfora, uma comparação ao como era aquela voz que vinha sobre eles. E é sobre essa analogia que eu quero ministrar nesta noite, e eu tenho certeza que essa ministração é importante, porque é a primeira de uma série de muitas outras que virão de vozes contrárias. Então, para eu entender a voz de Deus, que é a base de todas as coisas, para que eu possa refutar todas as vozes do mundo que virão, e nós pregaremos várias quartas-feiras aqui. Amém, queridos? Então, vamos dar um pulo antes. E isso, infelizmente, e meu irmão que está em casa não vai acompanhar, mas pegue a sua Bíblia, acompanhe. Eu deixei a Aninha vendida nesse momento, eu não passei esse versículo, mas foi quando eu estava ali no gabinete.
Abram, por gentileza, igreja, meus amados irmãos, e aqueles que estão em casa também, em Salmo capítulo 29. Retroceda aí um pouquinho na sua Bíblia. O livro de Salmos se encontra no meio, quase no meio da Bíblia, capítulo de número 29. Quando falamos sobre a voz de Deus, a voz do Senhor, esse capítulo é áureo. Olha que diz Salmo 29, versículo 4. Quem achou, diga achei. Quem não achou ainda, diga estou achando. Está achando. Está achando o quê, varoa? Versículo 4 diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz saltar como um bezerro o Líbano, o Sirion, como um boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Versículo 9, a voz do Senhor faz dar cria às corças. Queridos, a voz do Senhor é poderosa, amém? É majestosa, mas eu continuo ainda adjetivando a voz de Deus. Eu continuo ainda buscando adjetivos para tentar explicar a voz de Deus, e é algo realmente super espiritual, totalmente sobrenatural. E agora, depois de ver o poder que há nessa voz e como Deus fala, e graças a Deus por isso, agora sim, eu quero trazer esses 3 homens de Deus que trazem uma analogia que eu quero meditar sobre ela. Dê um pulo agora lá em Ezequiel capítulo de número 43. Ezequiel, um dos profetas que foram exilados. Ezequiel exerceu o seu ministério na Babilônia, 70 anos que o povo ali ficou cativo. E Ezequiel, durante esse período de cativeiro, teve várias visões. Deus o visitou várias vezes. Deus falou de forma assim, muito intensa a Ezequiel. Ezequiel 43, versículo 2. Todos acharam, amém? Diz assim: e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. Amém? Na revista corrigida, em vez de ruído, está voz de muitas águas. Ou seja, varia. Mas o certo é, queridos, que, interessante, a sua voz era como, ou seja, então, é uma analogia, ok? Era como, era parecido como, era de uma forma, ou seja, era aquilo que Ezequiel conseguia entender. Mas Deus está falando com ele. E era como um ruído de muitas águas. Era uma voz de muitas águas. Era algo intenso, era algo realmente, um estrondo. Outras versões falam um estrondo, era a voz de Deus. Ou seja, eu quero extrair isso. Eu quero extrair a força, a intensidade, o estrondo, o ruído. Os irmãos irão entender o porquê Deus está acentuando essa voz de Deus, que é um estrondo. E por ser um estrondo, por ser um ruído, por ser uma voz de muitas águas, ela deve se sobrepor sobre todas. Daí a intensidade de Ezequiel, como se Ezequiel falasse: olha, não tem como não ouvir. É um som de muitas águas. Olha, não tem como eu deixar de ouvir o que eu estou escutando. É Ezequiel acentuando uma situação que ele não consegue nem descrever. É como, parecido como, é desta forma. E aí, Ezequiel começa a ter e ouvir a voz de Deus, e Deus começa a falar com Ezequiel como um ruído de muitas águas, voz de muitas águas. Volte ainda Ezequiel, vá para o capítulo 1 agora. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 24. Ezequiel 1, versículo de número 24. Todos acharam, amém? Assim diz versículo 24: andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como rugido ou ruído, em outras versões, de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Outra analogia, parando eles, abaixavam, ou seja, queridos, o som do Onipotente, como voz do Onipotente, rugido de muitas águas, ruído. Novamente, Ezequiel usando o estrondo, usando o barulho, usando algo que era
começava a se sobrepor sobre qualquer outro som. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Ezequiel acentua o barulho para deixar claro que aquele barulho iria se sobrepor sobre qualquer outro. A importância de acentuar o barulho, o estrondo, é algo realmente ruído, porque certamente outras vozes concorriam com a voz de Deus. E é isso que nós iremos passar algumas quartas-feiras aqui, sobre essas vozes que concorrem com a voz de Deus. Daí o acentuar do ruído, do estrondo, porque é um estrondo que realmente me deixa atento ao que Deus está falando e as outras vozes caem por terra. Amém, igreja? Vamos a outro homem de Deus, Jeremias. Volte um pouquinho, volte 2 livros de Ezequiel. Jeremias, capítulo número 51, versículo 16. Jeremias, capítulo 51. Jeremias, que é chamado do profeta chorão, né? Jeremias foi um profeta que não foi exilado, mas ficou em Israel, enviava cartas aos exilados na Babilônia. Eu não sei qual foi o maior sofrimento, ficar em Israel e ver Jerusalém destruída ou ser exilado. São dois exílios, assim eu enxergo também. Jeremias capítulo 51, versículo 16. Todos acharam, amém? Olha que diz o versículo 16, eu vou ler na nossa versão, Almeida, tá bom? Revista atualizada, e depois vou ler na revista corrigida. Mas olha o que diz o versículo 16. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu. Na revista corrigida está assim, quem tem revista corrigida, a versão, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há no céu. Ou seja, assim como Ezequiel, Jeremias, sempre acentuando o estrondo, o barulho, o ruído, como é a voz de Deus. E para encerrar esses 3 testemunhos, não poderíamos deixar de fazer menção a João, Apocalipse capítulo 1. Vai lá no Novo Testamento, para não ficarmos apenas no Antigo, dê um pulo lá no Novo, no último livro da Bíblia, no seu capítulo de número 1, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 15. João, na ilha de Patmos, escuta também essa voz inconfundível. Imagina quantas vozes não concorriam para que João desanimasse, para que João desistisse. João estava preso, queridos. João estava preso por pregar a palavra. Colocado numa ilha, isolado, num cativeiro, um homem que só pregou a palavra e mesmo assim estava preso injustamente. Quantas vozes não sopravam em seus ouvidos? Olha, o que adianta confiar em Deus? Olha o que o diabo fez na sua vida. Onde Deus está? O que é da sua vida agora? E quando essas vozes concorriam, não é diferente, guardando as suas particularidades, como qualquer um aqui de nós. Amém? Mas olha o que João escuta no versículo 15 de Apocalipse 1. Os pés, João falando sobre a visão que ele estava tendo, os pés semelhantes ao bronze polido, falando de Jesus, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Como voz de muitas águas. A voz como, ou seja, era uma forma que eu estava entendendo, era a forma que João estava entendendo. Olha, isso aqui parece como o som de muitas águas. E as analogias que nós fazemos em relação a ruído, som de muitas águas, de tantas que eu já ouvi, a melhor é a cachoeira. A cachoeira é aquele volume de águas, né, que caem e o estrondo é enorme. Eu tive a oportunidade nas cataratas de Foz do Iguaçu, e tem uma região, um local ali, salvo aqueles que vão entrar naqueles botes malucos. O senhor Flávio deve ter ido de bote, com certeza, né? 2 vezes, meu Deus. Eu fui mais simples, né? Então não ousei tanto. Então eu fui só naquela, onde você pode ir andando, naquelas pontes. E ali, queridos, é interessante porque o som é muito forte, sim, mas você não consegue chegar muito perto das águas. Você chega a se molhar, cai gotas d'água, mas você não chega muito perto, ou seja, se eu
como eu estava conversando com a Luciana, minha esposa ali, eu conseguia ouvir a voz dela naturalmente, como ouvia também o ruído das cataratas, das águas caindo ali naquele rochedo. Ou seja, havia uma concorrência, e naquela concorrência a voz da Luciana prevalecia muitas vezes em relação à voz que saía daquele estrondo de águas. E é esse paralelo que eu quero trazer para as nossas vidas nesta noite. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho, porque eu creio que a voz de Deus, ela se sobrepõe sobre todas. Todas as demais vozes do mundo, voz de tentação, voz do diabo, voz da tua carne, tudo isso nós pregaremos nessas quartas-feiras. Todas essas vozes, queridos, elas devem se submeter à voz de Deus. Estamos falando sobre a voz do soberano, a voz do Altíssimo, do autor e criador de todas as coisas, onde todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar. É voz sobre todas, assim como é um nome sobre todos, é uma voz sobre todas. Mas por que, trazendo essa analogia de vozes, de cataratas, de uma cachoeira, por que as vozes que estavam ali junto a mim concorriam com a voz do ruído das águas? E é isso que Deus quer falar, queridos. É isso que Deus quer acentuar quando Ele diz: eu sou como barulho, como estrondo de muitas águas. Queridos, o que nos leva, o que significa esse estrondo? Foi o que eu falei desde o início, né? Deus queria acentuar a sua voz, porque a concorrência existe. A concorrência é muito grande, mas qual o porquê de muitos não ouvirem a voz de Deus, se ela é um estrondo? Ou qual o porquê de muitos ouvirem, mas não praticarem aquilo que ouviram? Qual o porquê, se é um estrondo, se é uma voz forte, porque muitos não ouvem, ou ao ouvirem, não praticam? Tem algo, queridos, que eu aprendi na prática. No começo desse ano, eu estava em Minas, e eu fui até uma cachoeira linda, linda. E é interessante que, ao entrar na água, a água estava super gelada, foi um desafio, mas falei: sair de casa, tem que entrar. É o que eu falo para as crianças: está no pacote, a gente tem que usufruir. Não importa. Está no pacote? Eu vou. Está no contexto? Eu vou usufruir. Não, vamos todos. Aí levo todo mundo, né? E fomos, e ao entrar, quanto mais eu ia em direção à queda d'água, mais as vozes das pessoas que estavam comigo ficavam longe, mais eu não ouvia. Quanto mais eu me aproximava do estrondo, menos eu ouvia as demais vozes. Quanto mais eu me aproximava, e quando eu entrei debaixo das águas, queridos, eu não ouvia nada que estavam falando, nada eu ouvia, mas eu só ouvia o estrondo de muitas e muitas águas. Não adianta, eu fazia comunicação, eu gritava, e olha que não era muito longe, mas a queda tinha uma certa altura, e o estrondo era forte, e dentro dela ainda, eu não ouvia nada a não ser o estrondo. Aquela voz daquela água, daquela queda d'água, era a única que eu ouvia. Em outras palavras, queridos, quanto mais próximo eu estou de Deus, menos as vozes do mundo concorrem comigo. Concorrem com a voz de Deus. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais eu ouço, e mais eu consigo refutar as vozes contrárias. Quanto mais elas não somem, queridos. As vozes continuam. As pessoas estavam gritando, tentando se comunicar comigo. Eu não ouvia. Ou seja, se aproximar de Deus não quer dizer que as vozes vão sumir. Você vai ser tentado, o diabo vai tentar destruir a sua vida, a sua alma vai querer se inclinar para o pecado. Mas tem uma voz que se sobrepõe a todas essas, que é a voz de Deus, som de muitas águas. Querido, se aproxime de Deus, e Deus vai falar contigo. Pastor, como me aproximo de Deus? Olha, leia mais a palavra, congregue, tenha comunhão com Deus, entregue sua vida mais para Ele. Busque os dons espirituais,
Porque, queridos, hoje poucos pedem, Senhor, derrama dons espirituais sobre a minha vida. Muitos querem bens materiais e os bens espirituais. E as promessas que Deus tem de dons também para nós. O serviço da igreja. Se aproxime de Deus. E é muito peculiar o que eu estou falando, porque o momento é de isolamento, e nós entendemos as pessoas que estão isoladas, por motivos de cuidados realmente em relação à sua saúde, estar em grupos de risco. Mas, queridos, cuidado para que o distanciamento espiritual não faça com que você dê vazão às vozes contrárias à voz de Deus, porque elas não param. Elas não param. Você próximo de Deus, ou você afastado de Deus, elas não param. A diferença é que próximo de Deus, queridos, eu consigo ouvi-lo. Dentro da água eu consigo ouvir essa voz, e ela se sobrepõe às demais, e eu venço. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Abram as vossas Bíblias. Hebreus capítulo 10. Volte um pouquinho aí. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Eu quero ler só a parte A desse versículo, que é o que nós temos que extrair nesta noite também. Todos acharam? Hebreus 10, 22? Diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu quero ficar na parte A do versículo 22. Aproximemo-nos. Só com esse verbo aproximar, se aproxime. Estreite laços com Deus. Tenha mais oração, tenha mais leitura, venha mais à igreja. Você que está em casa, escute mais os cultos. Faça de uma forma religiosa, orar de onde você vai ouvir os cultos. Temos que nos aproximar. Temos que estar próximos das águas para que elas se sobreponham, possam se sobrepor sobre todas as demais. Amém, queridos? 1 Coríntios, volte mais um pouquinho aí. 1 Coríntios, hoje a mensagem é curta, mas eu sei que não é pelo muito falar que Deus quer falar conosco. 1 Coríntios 14, versículo 10. Importante você sair com essa palavra da voz de Deus sobre ti. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. Todos acharam, amém? Olha o que a Bíblia diz no versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Há muitos tipos, como a Bíblia diz, de vozes no mundo. Há muitos. E sobre alguns nós pregaremos nessas quartas-feiras. Mas é interessante Paulo acentuar que há muitos outros tipos de vozes desse mundo, que certamente se contrapõem à voz de Deus. Essa é a milícia, essa é a luta, essa é a guerra que nós passamos dia a dia. É a voz de um dito amigo que numa hora de um conselho, onde você vai pedir um conselho, uma pessoa que só o vai... Imagina você passando problemas no casamento, vai pedir conselho para um ímpio. Se separa. Olha, não deu, não deu. Não tem mais amor, acabou. Ou seja, tenho que saber a quem eu vou recorrer. É uma voz do mundo. Por vezes, queridos, amigos, pais, mães, que são com intenções boas, mas é uma voz que não é uma voz de Deus. E você está sendo levado por outras vozes e não está sendo centrado na voz de Deus. Por quê? Como é que Deus fala comigo, queridos? Toda vez que eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Toda vez. Toda vez que eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Agora, se eu não leio a Bíblia, como eu vou querer que Deus fale comigo? Isso é superstição, isso é achismo, é muita coisa, menos a voz de Deus. Mas quando eu falo, quando eu leio, Deus está falando, a voz de Deus está vindo ao meu coração, Deus está me preparando, Deus está me forjando. Amém, queridos? Aí quando eu ouvir uma voz, que eu sei que é uma voz do mundo, eu já vou contra-argumentar na Bíblia. Deus já fala comigo, no meu coração, Deus já me prepara. Mas quantas vozes não somos, queridos? Mateus capítulo 4, Jesus, o Espírito Santo leva para o deserto para que Jesus ouvisse as vozes do diabo.
foi tentado no deserto. O diabo fez propostas, 3 propostas claras, vozes diretas, para que Cristo desistisse, para que Cristo mostrasse a sua deidade, não vencesse como homem. Queridos, quantas vezes se Jesus foi e sofreu essas vozes, nós não sofreremos, mas temos uma voz que é sobre todas, amém? Creia nisso, queridos, em nome de Jesus, se aproxime mais de Deus, porque há vários tipos de vozes nesse mundo, vários tipos, e sobre elas nós meditaremos quarta a quarta, e toda quarta-feira a voz de Deus irá se sobrepor a cada tipo de voz que existe no mundo, dentre aquelas até as de boa intenção, mas que não tem nada de verdade bíblica. Mas quando eu estou centrado em Deus, eu consigo discernir aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus. A voz de Deus, Deus fala. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então voltemos à palavra, voltemos a lermos mais, meditarmos, permitirmos que Deus fale conosco. Querido, eu tenho que permitir que Deus... Parece muita ousadia, né? Permitir que Deus fale comigo. Querido, Deus está sempre pronto. A Bíblia diz, em Isaías 59, versículo 1, que as mãos de Deus não estão encolhidas, nem surdos seus ouvidos, para que não possa nos ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Ou seja, eu estou bloqueando. Se permita ouvir Deus. Dê uma oportunidade para Deus. Dê uma oportunidade para essa voz. Creia que Deus fala. Queridos, Deus fala. Olha, antes de me converter, eu achava isso uma loucura, uma maluquice. E olha que eu demorei para me converter, né? Infelizmente, queridos. Mas, assim, eu achava loucura, achava maluquice, achava que fizeram a cabeça dos outros, eram todos bitolados, que só tinha crente ignorante, sem estudo, que não tiveram oportunidade na vida, como, infelizmente, pensadores, se assim eu posso falar, socialistas, infelizmente eu tenho que abordar, mas que diziam que a religião é o ópio do povo. Religião é para o povo se desligar da verdade, se desligar do mundo. Olha como falavam e como falam até hoje, como tratam a religião. Mas quando eu olho para aí, por muitas vezes, segui esse pensamento. Isso é coisa de quem não teve cultura, não teve estudo. E, queridos, a Bíblia é o livro mais rico da história da humanidade. É o livro onde você encontra arquitetura, encontra direito, encontra engenharia, você encontra tudo. Tudo você encontra. Todas as profissões você encontra aqui. É linda a leitura da Bíblia, porque você pega um advogado, ele vai ler de uma forma, você pega um engenheiro, ele vai abordar outro assunto que nunca abordou, você pega um arquiteto lendo a Bíblia, ele vai encontrar algo que nunca eu encontraria. É linda a Bíblia. É a multiforme sabedoria de Deus, nos usando naquilo que nós aprendemos no dia a dia. Lindo, cara. A voz de Deus é linda, a voz de Deus é incomparável, por isso que eu falei no início, quando Deus fala, é impossível você ficar parado. É impossível, mas eu tenho que permitir isso. Por muitas vezes estamos engessados, endurecidos. Por muitas vezes, Deus fala no nosso coração, a gente retém, a gente segura, com medo de errar, e esse medo, é um zelo, um ciúme, um zelo pela palavra de Deus. Claro que deve existir esse zelo, mas, queridos, Deus fala aos nossos corações. Deus coloca a palavra em nossos corações, e nós temos que abrir a boca. Amém? Amém? Glória a Deus! Para encerrar, Tiago capítulo 1. Vai lá no irmão de Jesus, no irmão de sangue, Tiago capítulo 1, o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito, Tiago capítulo de número 1, versículo de número 22. Eu gosto muito desse texto também, e daí eu entender, queridos, porque muitos ouvem, mas não praticam. Muitos não ouvem, Deus está falando, a voz de Deus é clara, mas as vozes concorrem. Se eu der vazão às vozes, eu não vou ouvir a voz que cai de muitas águas.
Outros ouvem, mas não conseguem praticar, porque saem daqui ávidos, saem daqui cheios de Deus, mas ao saírem por essas portas, ao chegarem em casa, já recebem uma palavra de maldição, já acontece um problema, já vem uma adversidade, e aquela voz de novo entra no teu coração, e você esqueceu de tudo que aconteceu no culto, tudo que Deus falou contigo. Quantas vozes não estamos ouvindo, ainda mais nesse ano, queridos? É voz só de derrota. É um ano difícil, sim, muito difícil, mas a voz de Deus se sobrepõe a todas as demais, em nome de Jesus, amém? Tiago 1,22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, em nome de Jesus, ouviu, pratica. Ouviu, pratica. Por que muitos ouvem e não praticam? É a concorrência das vozes. Olha com quem você anda. Olha onde você está. Não existe evangelho sem mudança de cultura. Não existe evangélico, perdão, deixa eu me expressar melhor. Não existe evangélico sem mudança de postura. Não existe evangelho sem eu mudar alguns costumes meus que eu sei que me levavam para o erro. Não tem como ouvir a palavra de Deus e continuar indo a lugares que eu sei que só irão me levar a lugares ruins. Não tem como ouvir a voz de Deus e continuar tendo amizades que eu sei que estão me levando para o ralo. São vozes que concorrem, e por mais que eu saia aqui cheio da voz de Deus, cheio do Senhor, se eu continuar tendo a mesma postura que eu tenho do dia a dia, querido, isso se chama religião. Não muda a vida de ninguém. Mas, o versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu gosto disso porque a Bíblia diz: ouvinte operoso, praticante, esse vai ser bem-aventurado no que realizar. Quem quer ser bem-aventurado? Quem quer ser feliz? Quem quer ser próspero em tudo que for realizar? Todos nós, amém? Então, opere, pratique aquilo que você ouviu. Não dê tempo para as vozes do mundo roubarem aquilo que Deus falou. Não dê tempo, queridos. Amém? Comece a praticar. Desde já ouviu Deus falar: Senhor, continua falando comigo. Senhor, não vou mais. Eu sei que se eu for para aquele lugar, eu sei que se eu andar com aquela pessoa, eu sei que eu vou dar vazão a outras vozes. Eu tenho que me policiar. Amém, igreja? Glórias a Deus. Seja ouvinte. Deus fala. A voz do Senhor se sobrepõe a todas as demais vozes. Creia nisso e você vai prosperar nesta terra. Deus vai abençoá-lo. Não importam as vozes que vocês possamos estar ouvindo. Existe uma voz que está sobre todas elas. Graças a Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos colocar de pé. Chamar os irmãos de louvor. Vamos louvar a Deus, queridos. Eu tenho certeza que essa voz que você ouviu hoje, esta noite, nesta quarta-feira, ela a enche nesta noite, o enche de esperança, de fé, de ânimo, de alegria, de regozijo, e você vai prosperar em nome de Jesus. Quer ser próspero nesta terra? Dê vazão, dê atenção a essa voz, que é voz sobre todas. Se aproxime. Não tem como eu ouvir esse barulho sem aproximação. Se torna mais uma queda d'água. Se torna mais uma voz. Se torna mais uma voz. Mas se eu me aproximo, escuto aquele estrondo, todas as demais caem por terra. Talvez não, eu tenho certeza disso, que Deus nos trouxe hoje aqui, porque vozes estão nos assediando. Vozes nos assediam dia e noite. Como o salmista diz, dardos inflamados que voam de dia e de noite. Setas, vozes que tentam nos tirar do caminho, nos tirar
do prumo. Mas você ouviu uma voz que é barulhenta, queridos. É barulhenta. É barulhenta. Nela todas as demais cessam. Não se tornam mais audíveis. Caem por terra. Vamos louvar. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluias. Fala, Deus, em nosso meio. Todos de olhos fechados, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós cremos que Tu és um Deus que fala. Não servimos a um Deus mudo. Servimos a um Deus que tem boca e que fala. Claro que isso é um antropomorfismo. Deus é espírito, mas Deus fala. Servimos a um Deus que tem a sua voz como voz de muitas águas. Um som, meu Pai, que é inconfundível. É um estrondo, é um ruído. Senhor, nós queremos repreender todas as vozes contrárias. Ou melhor, Senhor, nós queremos nos aproximar da Tua voz. Porque quando nos aproximamos da Tua voz, Deus, quando entramos debaixo das águas, das muitas águas, da Tua voz, todas as demais, por mais que insistam, se tornam, meu Pai, inócuas. Não tem mais som, não ouvimos mais. Senhor, nos leva a nos aproximar de Ti. Deus, aquele que estava afastado, aquele que estava cansado, aquele que estava desanimado, aquele que ouviu muitas coisas nesse ano, aquele que foi desanimado, aquele que ouviu uma voz de derrota. Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos encoraja a nos aproximar de Ti. Queremos permitir essa aproximação, Senhor, porque eu sei que quando nos aproximamos, todas as vozes caem por terra. Voz soberana, voz majestosa, voz de poder que cura, que liberta, voz que faz milagres acontecer, voz de muitas águas, ruído de muitas águas, estrondo de muitas águas. Senhor, fala nesta noite sobre cada um que aqui está e aqueles que estão em seus lares, suas casas. É um estrondo, porque todas as demais são abafadas. Quando nós nos paramos para ouvi-lo, Senhor. Obrigado pela Tua voz. Nesta noite, meu Pai, nós dizemos sim para a Tua voz. Nós dizemos sim para o Teu querer. Nós dizemos sim para Ti, Senhor. Repreendemos toda voz de tentação, toda voz do diabo, toda voz da alma, da carne. Nós repreendemos em nome de Jesus e nos aproximamos de Ti. Deus abençoe o Teu povo. Traz Teu povo de volta a entrar nas águas. Traz Teu povo de volta a ouvi-lo. Eu quero fazer um outro apelo, eu quero fazer um apelo nesta noite. Você que está em casa, você que está aqui na igreja,
Você que ouviu essa voz, voz inconfundível, voz de muitas águas. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você que quer escutar esse estrondo. Estrondo que se sobrepõe a todas as demais vozes. Você que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, em casa ou aqui, levante a sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta noite e queira entregar a sua vida a Jesus? Levanta bem alto a sua mão. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Pode abaixar a sua mão. Tem mais alguém aqui nesta noite que queira entregar a sua vida a Jesus? Levante bem alto a sua mão. Você que está em casa e queira entregar também a sua vida a Jesus, levante aí bem alto na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja. Levante a sua mão, confesse com a sua boca que o Senhor é Deus e crê no Senhor Jesus de todo o teu coração. Minha irmã, vem cá, eu quero orar por você. Toda igreja de olhos fechados, amém? Vamos orar, mesmo à distância. Amém, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, eu coloco a vida cristiana nas tuas mãos. Deus, tua serva a partir de hoje, que crê que Deus é um Deus que fala, não é um Deus mudo, é um Deus que fala e quando fala é um estrondo, onde as demais vozes são retiradas, não tem mais eficácia. Deus, toda voz contrária à vida da cristiana e toda voz contrária, meu Pai, à sua vida, ao seu andar, ao seu caminhar, toda voz que tentava, meu Pai, em cercear, meu Pai, aqui, os seus sonhos, os seus projetos, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e nós profetizamos a voz de muitas águas, Deus, desaguando, desabando sobre a vida da tua serva, em nome de, a partir de hoje, Deus, Pai, escreve o nome dela no livro da vida, voz, ruído, estrondo de muitas águas, abençoa a tua serva. Repete comigo, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero e ouvi nesta noite a Tua voz. Eu Te recebo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Deus querido, nós queremos te agradecer e te louvar, meu Pai, por esta noite, por esse dia, por aquilo que já tinha se preparado para nós, para todos que aqui estão e aqueles que estão em seus lares. Obrigado. Voz que é como muitas águas, estrondo, ruído, Senhor, continua a falar conosco. Deus, somos surdos. Senhor, somos imaturos, precisamos de uma voz forte mesmo. Deus, venha com estrondos, venha com barulho, venha com ruído, mas fala conosco, porque estamos ávidos por continuar a ouvi-lo. E a nós, o que cabe a nós é nos aproximar, porque o som é alto e nós cremos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Cristo. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Quero chamar o missionário Flávio, que estará ministrando esse momento de dízimos e de ofertas. Boa noite, meus amantíssimos irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de tanto ouvirmos a voz de Deus nesta noite, Deus tanto falou aos nossos corações de uma forma tão impactante, tão inovadora. Deus é um Deus também de novidades. A cada dia que passa, a cada momento que separamos para ler a sua palavra, para buscar mais intimidade, Deus se revela de forma diferente. E assim foi nesta noite. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de hoje estarmos aqui. E nesse momento, termos o grande privilégio de ouvir a voz do Senhor.
Nesse momento de dízimos e ofertas, eu peço aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João Marcos, no capítulo 12, versos 40, a partir do verso 41. Um texto deveras conhecido por toda a igreja. Não há novidades nesse texto, mas tenho certeza que Deus também, mais uma vez, falará conosco acerca da nossa temática. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 12, a partir do verso 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Esse texto é muito rico e nós poderíamos aqui falar e debater sobre esse texto algumas horas ininterruptas, mas o que me chama muito a atenção é que Jesus estava na sua última semana, na Semana Santa, na Semana Sacrificial. Jesus não vai ao templo nesse momento, ele vai a uma sinagoga, e ali na sinagoga ele senta próximo ao gasofilácio. Nas sinagogas não existe apenas um gasofilácio. A sinagoga, o púlpito, ele fica na parte central da sinagoga. Todas as sinagogas são assim. E fica um gasofilácio de frente para cada coluna de poltronas. Jesus estava ali diante de um desses gasofilácios e estava vendo o valor que as pessoas ofertavam naquele gasofilácio. Amém? Não é isso que diz o texto? Amém? Não é amém. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus estava vendo como aquelas pessoas ofertavam. Jesus estava vendo o coração, Jesus estava vendo a atitude. O texto é muito claro e diz assim, observava Jesus como o povo ofertava. Depois ele chama os seus discípulos, ele não faz um ensinamento para quem não pertence à igreja. Ele chama os seus discípulos. E Jesus, como a voz de Deus, ele ensina, olha, o que está envolvendo aqui essa questão, o momento do dízimo e das ofertas, é como você oferta. É o seu amor, é o seu entendimento. Jesus estava dizendo, olha, para a voz de Deus, 2 leptos, queridos, 2 leptos, uma lepto é como se fosse uma moeda de 5 centavos. Era uma moeda grega que, durante o Império Romano, ela deixou de existir. De tão ínfima que era. Só para vocês terem uma ideia, um trabalhador que deixava de ser escravo, ele ganhava 1 denário por dia. 1 denário era o menor salário existente. Era o salário pago a um trabalhador que deixava de ser escravo. Então, durante um dia, ele trabalhava um dia, ele ganhava 1 denário. Só para vocês terem uma ideia, 1 lepto equivale a 128 avos de 1 denário. Assim, moeda sem valor nenhum. Então, para a Vox Populi, para a voz do mundo, aquele valor, aquela moeda não significava nada. Mas para Deus, a voz de Deus é impactante, a voz de Deus é transformadora, a voz de Deus, por outro lado, também nos corrige. O pastor citou aqui as cataratas do Iguaçu. Eu fui para descer as cataratas no barco e muito impactante. E eu disse para os meus amigos, vamos nos aproximar. Vamos nos aproximar. E eles falaram, não dá mais, vamos, a gente consegue. E quando a gente se aproximou daquela voz de Deus, daquele estrondo, Deus nos corrige. Falou assim, olha, não era para você estar aqui dessa forma, foi imprudência. E aí o que Deus fez? Derruba o barco, derruba todo mundo. Eu fui parar a 100 metros de distância do barco. Porque a voz de Deus corrige, queridos.
A voz de Deus nos exorta, nos ensina, nos admoesta, mas também ela corrige. Depois de um tempo, alguns meses depois, eu disse, eu preciso voltar lá. Eu vou conseguir. E aí começou a sair nos jornais que era uma cheia histórica nas cataratas do Iguaçu. Então eu fiz aqui no sul de Minas, depois eu fui a Três Rios, aí depois agora eu vou para Foz do Iguaçu fazer as cataratas de novo. E era uma cheia histórica. E aí eu chamei os meus amigos que já tinham uma experiência no rafting, falei, vamos descer. E quando nós chegamos lá, queridos, era muita água. E a gente entrou no barco e era uma calmaria. Por quê? Porque quanto mais volume de água, o rio fica mais caudaloso, fica mais fácil de controlar o barco, porque tem muitas pedras no leito do rio, mas com o volume de água, em cima fica mais tranquilo. Então, cuidado com a voz de Deus, mas ela também, ao mesmo tempo que exorta, ela produz ensinamentos, ela produz calmaria, ela produz paz, num tempo em que a voz do mundo diz, olha, acabou, assim, vai morrer todo mundo. A voz do mundo diz isso, queridos, mas nós sabemos em cima de quem, em cima de qual voz nós estamos apoiados. Amém? Nós temos envelopes em nossas poltronas, oferte com alegria, com entendimento, com sabedoria, com equilíbrio. Que Deus muito te abençoe, mas nunca por constrangimento. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. Vamos ficar de pé. Se você tem um envelope em suas mãos, levante aos céus. Se você não tem problema nenhum. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos como igreja que somos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aliançados contigo através dessa igreja. Pai, graças te damos. Recebe as nossas ofertas, os nossos dízimos, como um aroma suave se achegando às tuas narinas. Multiplica na tua casa, mas multiplica na casa dos teus servos, Deus. Traz sabedoria aos administradores desses recursos. Traz sabedoria aos administradores dos recursos do lar, Deus, que nós também tenhamos sabedoria na administração dos nossos recursos, Deus. Oramos clamando que o Senhor abra porta de emprego para o desempregado, traz aprovação no concurso público, Deus, traz aprovação no vestibular. Deus, graças te damos por isso. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Se há alguém aqui que vai entregar o dízimo, nosso amado pastor estará aqui à frente, recebendo de suas mãos. Se você tem uma oferta de amor, aguarde no seu lugar, os nossos obreiros estarão recolhendo e abençoando a sua vida. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Fomos abençoados nesta noite? Amém. Ricamente. Não percam. Próxima quarta vai ser a Voz da Tentação. Não percam, querido. Tragam convidados. São mensagens bem do dia a dia, bem realmente pautado em casos ou momentos concretos da nossa vida. É o que vivemos dia após dia. Então, Voz da Tentação. Não percam. Quarta-feira, às 19h30. Quero dar alguns avisos. Por favor,
diaconisa Ana. Olha, confraternização do Giro 180. Posso falar, Luan? Dia 12, agora sábado, às 19 horas. Olha, restaurante Oliva, buffet liberado, pizza e refrigerante. Shopping Guatemi, valor R$60. Todos os jovens estarão lá e com certeza, infelizmente, eu terei que levar minha filha. Então, eu serei obrigado a ficar lá, né? Então, fazer o quê, né? Circunstâncias me levam a isso. Então, com certeza, é voz de Deus. Eu só estou esperando alguém pagar a minha. Mas, queridos, olha, jovens, eu quero louvar a Deus pela vida do Aluan e da Eloá, pelo carinho, zelo na condução dos nossos jovens. Queridos, todos os jovens que fazem aniversário, eles saem para almoçar, saem para lanchar, sempre juntos. Então, não tem um jovem que faça aniversário que não tenha esse presente de almoçar, de tomar um lanche com o Aluan e com a Eloá. Então, é um carinho, um zelo com a nossa juventude, que eu quero louvar a Deus aqui, amém? Escola Bíblica Dominical, com o meu querido Raffenstein, pulou de balão, asa delta, meu querido missionário Flávio Franco, 9 horas da manhã, ministrando sobre a história da igreja. Não percam, sempre um caldo grosso, uma ministração bem profunda, e os irmãos saem, com certeza, como uma aula de seminário teológico, ou melhor ainda, amém? Olha, culto da família ensina, e logo em seguida, às 10h15, nós temos um convidado muito especial, que por motivos de agenda eu não consegui trazê-lo no aniversário da igreja, e também depois eu tirei férias. Então, meu querido pastor Ronald Moreira vai estar conosco aqui, pregando a palavra. Então, um irmão muito querido, Novaes conhece tão bem quanto eu. Então, não percam, 10h15 da manhã, pastor Ronald Moreira, que dirige a igreja da Afonso Pena, e vai estar conosco às 10h15, ok? À noite eu vou estar pregando culto de celebração e fé às 19 horas. Eu estarei seguindo ainda um pouco da mensagem que eu preguei pela manhã, domingo passado, ok? Culto especial de Natal, não percam, dia 20, domingo, sem ser esse domingo agora o outro, né? Isso, sem domingo agora o outro, às 10h15, e perdão, Aninha, depois muda, 19 horas também, tá bom? Então o culto de Natal vai ser manhã e noite, palavra e louvores especiais. Excepcionalmente não teremos a nossa sempre constante ceia, que nós sempre fizemos, mas por motivos óbvios não faremos esse ano, mas ano que vem, queridos, olha, ano que vem é para superabundar. Então, eu sempre falo que ceia, olha, sem miséria, queridos. Traz peru, pernil, frango, enche toda hora, vem muito frango, né? Mas assim, meus amados, ano que vem eu vou botar uma churrascaria aqui, a gente vai fazer algo muito especial. São tantos aniversários acumulados. Olha, na minha família, irmãos queridos, pessoas queridas, que nós não tivemos o contato nesse ano. Ano que vem também vai ser forte, hein? Tá bom? Então, dia 20, manhã e noite, culto especial de Natal. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus por esta noite que Deus nos concedeu. Lembrando que domingo que vem estar conosco mais uma palavra de Deus para as nossas vidas. E quarta-feira que vem, voz da tentação. A primeira voz que nós iremos ministrar, que concorre com a de Deus. Amém? Sabedores nós que a voz de Deus não tem concorrência nenhuma, né? Mas o homem, no seu livre-arbítrio, ele permite a concorrência. Porque, de fato, não tem concorrência entre pessoas desiguais, onde um está muito acima de outro. Não há concorrência. Mas o ser humano, infelizmente, no seu livre-arbítrio, coloca num patamar semelhante. Mas nós cremos, pela fé, que a voz de Deus se sobrepõe, amém, em nossas vidas. Não percam domingo que vem, quarta-feira que vem, perdão,
a voz da tentação. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, te louvar por esta quarta-feira e as demais que virão. Deus, abençoa essa série de mensagens. Abençoa cada ministro que estará trazendo as pregações. Deus, que tu possa estar trazendo pessoas de fora, pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica. Deus, traz teu povo de volta à aproximação de ti aqui no santuário. Deus, obrigado por tudo que foi ministrado nesta noite. Abençoa o teu povo, despede em segurança e em paz, nos dê um final de semana abençoado na tua casa e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, seja hoje e para todo sempre. Amém e amém. Toda a igreja diga glória a Deus, dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos.